Abra sua Bíblia no livro do profeta Jeremias, no capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 4 ao versículo 10. Jeremias, capítulo 1, do verso 4 ao 10. Está calor hoje aí, não? Melhorou? Eu ainda estou com calor aqui, então o problema está comigo aqui. Ok. Jeremias, capítulo 1, do verso 4 ao verso 10. Diz a palavra de Deus: A mim me veio, pois, a palavra do Senhor, dizendo: Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísse da madre, te consagrei, e te constituí profeta às nações. Então lhe disse eu: Ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: Não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar irás. Tudo quanto eu te mandar, falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca, e o Senhor me disse: Eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Olha que hoje te constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e derribares, para destruíres e arruinares, e também para edificares e para plantares. Amém. Senhor, obrigado pela tua palavra, a oportunidade que temos mais uma vez de ouvi-la, sermos edificados é o que nós precisamos. Ouvir a tua voz e não a de homens com filosofias e doutrinas humanas, mas a palavra que procede do Senhor, que alimenta, que transforma a nossa vida. Pai Santo, eu peço tua graça e tua misericórdia sobre mim e a unção do teu Espírito para que eu seja capaz de ministrar a tua palavra com pureza, com verdade, sem contaminação, para que ela chegue a nós e quebre todas as barreiras, para que todos possamos receber a tua palavra e a partir de agora praticá-la, Senhor. Te peço isso em oração com os irmãos, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Amados, aqui nesse texto nós vemos a chamada do profeta Jeremias para esse ministério. Ministério significa serviço. O serviço de ser um profeta usado por Deus. E a primeira coisa que chama a atenção é que nunca podemos confundir ministério com profissão. A profissão dele não era profeta, mas ele tinha um chamado de Deus para exercer este serviço. Era um serviço, um ministério dado por Deus a Jeremias para que ele fizesse a vontade de Deus naquele lugar e fosse a boca de Deus para aquela nação. Então, a primeira coisa a observar: ministério, serviço a Deus, que todos nós temos, um chamado que também todos nós temos, amém? A Bíblia fala que nós temos um chamado, isso não é coisa apenas de um ou outro que tem um determinado dom ou ministério específico, mas todo cristão foi chamado por Deus. Todo cristão foi levantado pelo Senhor, foi tocado pelo Espírito Santo. Então todos nós temos um chamado, e chamado, ministério, não é profissão, é uma vocação. Vocação vem de chamado, da voz que me chamou. Jeremias ouviu a voz de Deus, o chamando, dizendo para ele tudo aquilo que está narrado aqui, que a gente acabou de ler. Isso é vocação, é um chamado pela voz, a voz que o chamou, e isso exige da gente entrega para obediência total. Numa profissão, por mais que a gente se dedique a ela, por mais que a gente se esmere em exercê-la, ela não tem o mesmo efeito de um chamado ministerial, porque o chamado ministerial exige entrega total e irrestrita da nossa vida a Deus, enquanto que a profissão você não se entrega totalmente a ela, não é? Então isso é uma grande diferença que há entre essas duas situações. E aquele que é chamado por Deus
para fazer a sua obra, certamente vai enfrentar crises e dificuldades ao longo da sua caminhada. Como eu disse que todos nós fomos chamados por Deus, é bem comum nós ouvirmos testemunhos de pessoas que se convertem, se batizam, estão na igreja, procuram servir a Deus e percebem que isso muitas vezes é causa de problemas nas suas vidas. E alguns até dizem assim, poxa, antes de entrar para a igreja não tinha tanto problema assim. As pessoas não me perseguiam tanto, as coisas não aconteciam tanto dessa forma, bastou que eu agora me envolvesse com Deus para que os inimigos se levantassem, para que as oposições chegassem. Isso é muito comum, irmãos. Ministério não é profissão. Se você tem um chamado, certamente você terá oposição a esse chamado, porque o chamado veio de Deus, é a vontade de Deus, e Deus tem um inimigo que se opõe à sua vontade e que tenta de todas as formas nos tirar da vontade de Deus. Então, é muito comum que o chamado por Deus enfrente crises, só que nós precisamos estar preparados para as crises. Se não acontecer isso, a primeira crise vai nos derrubar. A primeira dificuldade vai nos fazer desistir. E quando somos chamados por Deus, não podemos desistir. Jesus mesmo disse que quem põe a mão no arado e olha para trás não está apto. Então, nem o direito de olhar para trás nós temos, irmãos, porque fomos chamados por Deus para fazer a sua obra. Mas você pode dizer, pastor, mas eu não sou pastor, não sou diácono, eu não faço nada na igreja e tal. No mínimo você foi chamado por Deus para evangelizar, ou não? Deus não disse ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, e falou isso de uma forma genérica, e não que você precise ser qualificado de alguma forma ou ter algum cargo na igreja para fazer isso. Isso é um chamado, não é uma profissão, mas exige também dedicação, compromisso, e exige também preparo para que você resista às oposições que vão se levantar sobre a sua vida quando você decide obedecer a esta ordem. Eu falei aqui semana passada que muitas vezes, mesmo como pastor, a gente passa um momento na vida que você pensa assim, no que eu fui me meter? Né? Você pensa assim, o que eu arrumei para mim mesmo, né? Querendo me envolver com isso? Seria muito mais fácil não estar envolvido. Isso passa pela cabeça, e pode ser que passe pela cabeça de muitos de nós. Como eu disse aqui, você analisa e vê, poxa, antes de me convencer as coisas pareciam mais fáceis, e agora não estão tão fáceis assim. Então, isso é algo muito comum. O importante é a gente identificar isso e lutar contra isso, porque Deus nos adverte sobre as dificuldades. Ninguém é enganado por Deus no seu chamado. Ninguém foi chamado por Deus para Deus dizer assim, olha, vai ser tudo uma bênção na sua vida, não vai ter oposição nenhuma, você vai ter uma vida que é um mar de rosas. Para ninguém Jesus falou isso. Muito pelo contrário. Alguns até que manifestaram o desejo de seguir Jesus, Jesus até desestimulou. Ele falou, tem certeza que você quer me seguir? Eu não tenho nem onde repousar a cabeça. Lembra que ele falou isso para um cara que foi segui-lo? Então, você tem certeza que você quer vir atrás de mim? Sabendo que você pode até enfrentar uma luta dessa, de não ter tempo para descansar, não ter tempo para repousar, não ter um lugar para ficar? Você está disposto a isso? Então, Jesus não está enganando ninguém, ele está nos falando da realidade do que é a vida cristã e o chamado de Deus. Então, a vida de Jeremias aqui, que começa com esse episódio que nós acabamos de ler no início do capítulo, do livro, mostrando que foi um chamado maravilhoso. Deus vira para ele e diz, olha, antes de você nascer eu já te escolhi. Desde o ventre da tua mãe eu já tinha um propósito para a sua vida. Você diz, poxa, que maravilha. E aí Jeremias fica espantado e diz, Senhor, tem certeza? Porque eu não passo de uma criança. Eu não sei nem falar direito. Aí Deus, não diga isso não, porque você vai falar por mim. E tudo isso nós lemos aqui. Mas Jeremias nem imaginava o que ele estava para enfrentar. Aí você lê o livro do profeta Jeremias, você lê o livro de Lamentações, que também é de Jeremias, e você vê toda a luta que esse homem passou. Então há um momento glamuroso quando nós somos chamados. Oh, que maravilha, Deus falou comigo, que beleza, que bênção. Ah, como é bom ser chamado. Mas depois, você está preparado para levar esse chamado até o fim? Ou vai ser mais um fogo de palha, como se diz por aí, que se levanta, brilha, queima e daqui a pouco apaga rapidamente?
Então Jeremias vai enfrentar a partir de agora um monte de adversidade, de perseguições, vai ser maltratado, vai ser preso, vai ser humilhado, tudo vai acontecer com ele a partir desse momento. Mas Deus tinha um chamado para a vida dele. Deus disse a ele: eu vou trabalhar em seu favor. Então não quer dizer que você não vai sofrer, mas você precisa cumprir o seu chamado até o final. E nós, aí trazendo para a nossa realidade, também, como disse, fomos chamados por Deus. Somos povo de Deus, não podemos esquecer desse chamado e temos que estar preparados para as adversidades que podem vir desse chamado. Não posso esquecer meu compromisso com Deus, nem a missão que Ele nos confiou. Deus nos confiou uma missão. A você, a mim, como eu disse, no mínimo evangelizar. A nós como igreja, estamos aí comemorando o aniversário da igreja. Por que Deus nos constituiu há 20 anos atrás? Porque tinha um propósito para nós. Ou não? Por que Deus levanta uma igreja e faz ela crescer e viver e caminhar? Porque tem um propósito para cada um que é integrante dessa igreja. Tem luta no meio do caminho? Ah, como teve, irmão. Você não sabe da missa à metade. Mas tem que ter perseverança. Mas eu preciso crer no chamado e caminhar em direção a ele. Então eu preciso saber quem eu sou em Deus, para que eu não possa desistir do chamado de Deus sobre a minha vida. Não temos o direito nem de olhar para trás. Que dirá voltar atrás? Jesus fala que nem olhar. Olhou já está ruim. É igual a mulher de Ló. Ela só olhou para trás, pronto, já virou estátua de sal. Então não é nem questão de dar meia volta e voltar 1 ou 2 passos, é só olhar, já acabou com a gente. Então há certas coisas que nós não podemos admitir na nossa vida. Primeiro, como Deus disse a Jeremias, nós cristãos estávamos nos planos de Deus. Será que é só Jeremias que Deus conhecia no ventre materno? Ou também isso se aplica a mim e a você? Nós estávamos no plano de Deus para a salvação. E Deus nos salvou para que a gente possa levar a salvação a outros. O chamado maior de cada um de nós, pregar o Evangelho, apontar o caminho, mostrar que o caminho é Jesus, o único caminho. Isso é o trabalho de cada um de nós. E Deus não nos abençoa para a gente ficar parado num lugar apenas achando maravilhoso a nossa vida, mas sim para a gente trabalhar. Como Deus disse, eu te escolhi, Jeremias, mas você vai ser a minha boca. Você é a minha boca aqui nessa terra. Então pensa agora você individualmente. Deus me escolheu. Muitos são chamados, poucos escolhidos. Você está nos muitos só chamados ou está nos poucos? Está com dúvida? Está com dúvida aí, irmão? Você é um dos poucos? Tem certeza disso? Então você, além de chamado, foi escolhido. 2 coisas importantíssimas. Igualzinho Jeremias. Desde o ventre. Te conheço. Sei quem você é. Tenho um plano para você. Você é um dos poucos escolhidos. Foi escolhido por Deus para fazer a obra. Foi escolhido por Deus para levar o Evangelho a outros. É uma bênção, mas é um compromisso. Me abençoa para que eu abençoe outros. Veja o que diz o Senhor em Marcos, capítulo 5, versículo 18. Em Marcos, capítulo 5, verso 18 até o verso 20, diz assim: ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que fora endemoniado, que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe o permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Aquele homem que foi liberto por Jesus está agora querendo segui-lo, queria entrar no barco. Jesus, não, eu não te libertei para você simplesmente andar no barco comigo, mas eu te libertei para você ir anunciar
à tua casa, à tua família, aos teus vizinhos, aquilo que foi operado em você, o fruto da minha misericórdia sobre a sua vida. E ele foi e anunciou. Se eu sou abençoado por Deus, eu anuncio essa bênção que eu recebi para os outros. Essa é a função da igreja. Nós nunca podemos esquecer nenhum momento nesses 20 anos, e enquanto mais a gente tiver, que a função da igreja é levar a bênção aos outros. Não é a gente ficar com a bênção, mas é compartilhar com outras pessoas. Os testemunhos que nós ouvimos aqui precisam ser dados em todos os lugares onde você for. Precisam ser anunciados todos os benefícios que você recebeu de Deus, aonde você estiver, porque essa é a nossa função aqui no corpo de Cristo, e é para isso que Deus nos levantou, e isso se aplica a nós que fomos chamados e fomos escolhidos por Deus. E o que é que Deus quer que a gente anuncie? Qual o anúncio que deve ser feito por cada um de nós? E aí eu disse que a gente precisa anunciar as bênçãos de Deus, e isso é verdade. É verdade que eu preciso anunciar o bem que Deus me fez, isso também é verdade. Mas o anúncio não é só de bênção, porque falar de bênção também é algo muito fácil, muito prazeroso, eu contar aquilo que Deus fez comigo. Quando aquele endemoniado foi liberto, Jesus mandou ele contar para a sua família. Ele disse para que ele contasse à família como ele teve misericórdia dele. Ou seja, ele recebeu algo que ele não merecia. Foi fruto de graça e misericórdia, como é a salvação. Ninguém aqui foi salvo porque merece. Quando Deus me dá alguma coisa boa, não é porque eu mereço, mas é porque Ele é misericordioso, porque Ele é gracioso para conosco, né, irmãos? Então, a gente anuncia as bênçãos de Deus, mas não pode esquecer também que há uma notícia que nós temos que dar, que é a boa nova, o Evangelho. Evangelho é boa nova? É uma boa notícia. Mas nem sempre uma boa notícia vai ser bem recebida. Falar que Jesus faz milagres, isso é muito bom aos ouvidos de todas as pessoas com quem eu falar. Agora, quando eu falo do Evangelho, e já foi até dito aqui hoje que o anúncio do Evangelho é o anúncio do perdão dos pecados, que nós temos que anunciar a salvação, a remissão dos pecados, eu estou dizendo para a pessoa também que ela é uma pecadora e que ela precisa de Deus. E foi nisso que Jeremias se deu mal, irmãos. Porque enquanto a gente anuncia que Deus é bom, Deus é maravilhoso, Deus dá isso, Deus dá aquilo, ninguém persegue a gente. Mas quando a gente acusa as pessoas do seu pecado e diz que elas precisam se arrepender, essa mensagem aí já não é muito popular, não é verdade? Isso não dá ibope, né? Isso não bota a gente nas paradas de sucesso. Então a missão do chamado é também falar algo que vai incomodar os ouvintes. Jeremias foi maltratado porque ele incomodou muita gente. Mas por que ele incomodou? Porque ele quis? Não, ele estava lá numa boa, lá na dele, e de repente Deus disse, você vai ser a minha boca. E aí, aguenta aí o tranco, você vai ser a minha boca, você vai falar para as pessoas o que eu quero que elas ouçam. Mas só que na hora que elas forem reclamar, elas não vão bater em Deus, elas vão bater em Jeremias. Não é verdade, irmãos? Elas não gostaram, elas não vão tirar satisfação com Deus, vão tirar satisfação com Jeremias. Mas é essa a realidade que nós temos que enfrentar. Porque senão nós seremos pregadores enganosos do Evangelho, falando apenas das bênçãos que Ele nos proporciona, mas esquecendo de que essas bênçãos são condicionadas a uma transformação que acontece pela graça e a misericórdia de Deus e que nós, seres humanos, precisamos dessa graça e dessa misericórdia. Porque não há ninguém bom sobre a terra. Até Jesus, quando foi chamado de bom, disse, não, bom é meu Pai que está nos céus. Então todos pecaram e carecem da glória de Deus, essa é a mensagem. Mas ninguém gosta de ouvir essa verdade. A própria igreja, ela não gosta de mensagens que falem de pecado, que falem de inferno, que falem de condenação. A própria igreja, de uma maneira geral, as pessoas se reúnem na igreja, não gostam de vir a um culto para ouvir o pastor falando de pecado, de condenação, né, de inferno, não.
A gente gosta de ouvir uma palavra, olha, vai dar tudo certo, a tua vida vai ser uma bênção, olha, Deus vai te levantar, você é cabeça, não é cauda e tal. As pessoas gostam disso, né? Mas a mensagem do Evangelho, ela não se resume a isso. E o profeta muitas vezes não é bem visto quando ele prega a verdade do Evangelho. E aí ele vai sofrer as consequências. Mas quando você olha para as pregações de Jesus, você já prestou atenção nas pregações de Jesus? Sermão do Monte, né? Tantos sermões que Jesus fez estão narrados na Bíblia. Pensa assim, imagina que Jesus estivesse pregando hoje numa igreja lotada e ele pregasse o Sermão do Monte. Será que essa igreja estaria lotada na semana seguinte? Se viriam ouvir de novo ele falar daquelas coisas? Será que isso daria ibope? Como é que Jesus pregava? Então nós que somos cristãos, ou seja, temos relação com Cristo, temos que pregar o que Jesus pregava. Claro, o Evangelho é muito amplo, né? Não há nada errado de nós falarmos também das bênçãos, dos benefícios de Deus, mas nunca podemos deixar de mencionar que o homem não merece nada de Deus, de que tudo é por graça e misericórdia, de que nós somos carentes da glória de Deus. E a maior bênção de Deus é a salvação. Mas que Deus também requer de nós um comportamento condizente com o de salvo, uma atitude condizente. Mas essa não é uma mensagem popular. Só que Jesus só pregava dessa maneira. Jesus só pregava desse jeito. E a palavra de Jesus chegava a escandalizar tanto as pessoas. Você olha lá em João capítulo 6, no final, quando ele começa a falar, né, de quem comer da minha carne, beber do meu sangue, as pessoas ficaram chocadas e a Bíblia diz que foram todos o abandonando. Aí quando não tinha mais ninguém para ouvir, ficaram os 12 ali. Aí ele virou para os 12 e falou, e vocês também vão? À porta da rua ali. Mais ou menos foi isso que ele falou, entendeu? Vocês vão também? Aí Pedro, afoito, não, para quem iremos? Só tu tens as palavras da vida eterna. Mas eles ficaram também assim, balançados, né? Porque é uma palavra que a gente não entende direito, né? Eu não pensei que era isso o Evangelho, mas é isso o Evangelho. Então ele não é para agradar as pessoas, mas é para salvar as pessoas. E eu nunca vi ninguém ser salvo com agrado, irmãos. Eu nunca vi ninguém ser salvo com agrado. Né? Se tiver alguma pessoa morrendo afogada, você for lá fazer carinho nela, ela é salva? Hã? O cara está morrendo afogado, você chega lá, calma filhinho, calma, calminha, faz carinho nela. Ela vai morrer afogada, cheia de carinho seu. Talvez ela precise até de uma bolacha, para dar uma gravata nela, arranca ela da água, né? Salvação é uma coisa meio traumática. Não é assim no carinho, né? E isso foi uma coisa que Jesus falou. E Deus chamou Jeremias para dar um recado pesado a Israel. Assim como o recado do Evangelho é um recado pesado, porque anunciar ao homem que ele é pecador. E anunciar ao homem que ele precisa de Jesus, que ele não consegue se salvar a si mesmo, que ele não consegue se livrar da marca do pecado. É uma mensagem pesada, e foi isso que Jeremias fez. E Deus chamou a gente para quê, irmãos? Para dar essa mensagem pesada. E aí a gente fica preocupado, mas o que as pessoas vão dizer e tal, mas é essa a mensagem. Claro que ela deve ser dada com sabedoria, não de maneira ofensiva, né? Eu já disse aqui algumas vezes que a verdade da palavra de Deus é como um precioso diamante, uma joia rara, fina, mas se você pegar um diamante e tacar na testa de alguém, o que acontece? Vai criar uma ferida, né, na pessoa, vai sangrar e ela nem vai apreciar a beleza do diamante. Mas se você pegar esse diamante, botar numa caixinha de veludo, com a tampinha, entregar para ela, ela vai, poxa, ficar impressionada. É o mesmo diamante, mas a maneira de você apresentar muda tudo, né? Mas a verdade, ela não muda. O diamante não vai mudar. Ele vai ser a mesma coisa, só que a sabedoria que a gente tem que ter para fazer. Mas Jeremias, a Bíblia diz, estava lá, nos planos de Deus, desde o início. Como ele disse aqui, voltando lá no capítulo 1 de Jeremias, no versículo 5,
Antes que te formasse no ventre materno, eu te conheci. Antes que saísse da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. E é interessante que ele, Jeremias, não pediu nada disso. Você imagina Jeremias no ventre da mãe com a mãozinha assim orando, Senhor, me faz profeta? Não, né? Fazia uma ultrassonografia, estava o bebê assim, né? Não, não estava. Ele não pediu nada disso. Mas Deus já tinha esse plano para ele lá. E aí, irmãos, não é uma coisa de que se pede ou deixa de se pedir. Simplesmente é um chamado. E o versículo 7 fala assim, mas o Senhor me disse, não digas não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falarás. Eu mando, você fala. Eu envio, você vai. Não é negociado isso aqui. Você não vai para onde é legal ir, nem fala o que é legal falar. Você vai para onde eu mandar e fala o que eu mandar dizer. Tá bem? Como é que é as coisas, né? Foi comissionado para isso. Uma mensagem dura e difícil para um povo que todo dia se desviava cada vez mais de Deus. Essa realidade é a realidade que nós temos hoje. Sai aqui da igreja, às vezes até dentro dela, e você vai ver as pessoas se desviando cada vez mais para longe de Deus, cada vez mais envolvidas com o pecado. Então a mensagem é a mesma de Jeremias, para que as pessoas acordem, caiam em si, percebam a própria miséria e sintam a necessidade de Deus. Entendam que Deus é a única solução para ela sair desse estado miserável. Enquanto o pecador for acariciado no seu ego, ele não sairá, não sentirá o desejo de sair do seu estado miserável, porque ele jamais vai se sentir miserável. Ele vai inventar alguma desculpa para o seu pecado, vai tratá-lo como um problema e vai se fazer de vítima em relação a ele, achando que o que ele precisa é de carinho, é de cura, é disso e daquilo outro. O que o pecador precisa é de se arrepender. É isso que o pecador precisa. E ninguém se arrepende daquilo que não acha tão ruim assim, né? Daquilo que ela encara como um problema. Não, eu não tenho um pecado, eu tenho um problema. Eu não sou um alcoólatra, eu tenho um problema com a bebida. Entende como é que é? A coisa muda de nível assim, né? Mas o que Deus nos falou para fazer é pregar a verdade. E é muito difícil a gente falar com alguém a respeito dos seus erros. Por isso, muita sabedoria, embalar bem o diamante, mas o diamante é o apontar dos erros. Mas você consegue falar para uma pessoa dos erros dela? É muito difícil. Até porque a primeira coisa que ela vai fazer é falar dos seus também, né? Olha o problema aí. Né? Você tem que bem cuidar de você antes de querer cuidar de alguém. Né? Você tem que bem se amar antes de querer amar alguém. Então tudo isso requer um compromisso aí de mão dupla, né? Mas apesar disso, mesmo Jeremias colocando a princípio aquela barreira, dizendo que é uma criança, ele encarou o chamado de Deus, não se calou e foi fazer a obra. O que eu quero para a gente essa noite? O que Deus deseja, irmãos? Que a gente faça a mesma coisa. Que a gente primeiro encare o chamado, encare a escolha e obedeça, faça da mesma forma. Isso é algo para todos nós. Isso é algo para a igreja. É o chamado da igreja. É a razão da existência da igreja. E sabendo tudo isso, Jeremias foi e pregou, e isso causou um terremoto na sua vida. O povo se levantou contra ele, os reis se levantaram contra ele, os amigos dele se afastaram, ele foi parar numa cisterna. Está lá no livro de Jeremias. Uma cisterna com água. Foi para ali que ele foi, ali que ele ficou preso. E veja, mesmo ali, Deus continuou usando o profeta. Era um homem simples, mas com uma mensagem divina. Olha o verso 10. Olha que hoje te constituo sobre as nações, sobre os reinos. Olha a missão dele. Arrancar, derribar, destruir e arruinar. Espera aí. Mas também edificar e plantar. Mas tem muito mais aqui o trabalho de arrancar, de arruinar, de destruir, de arrasar, para depois edificar e plantar. É como Jesus disse uma vez aos discípulos, ele falou, não pense que eu vim trazer paz à terra.
Eu vim trazer espada. Porque a mensagem ela vai ferir algumas pessoas. Ela vai colocar pai contra filho, filho contra pai, vai colocar gente contra gente. Porque ela é um divisor de águas. Então ele diz para Jeremias, Jeremias, você vai arrancar, você vai destruir, você vai derribar, você vai arruinar tudo, aí depois você vai plantar. Porque a palavra de Deus, ela não se planta sobre uma base pré-existente. A conversão não é algo que Deus acrescenta à nossa vida. Eu era uma pessoa tão boa, agora me converti, pronto, estou completo. Completei o que me faltava. Não, isso não acontece. Aquilo que Deus vai fazer na vida da gente só acontece quando Ele arrancar tudo. Conversão de verdade só acontece quando tudo for arrancado de mim. É como diz aquela música, solta o cabo da nau. Quando a mão de poder o teu ego tirar, sobre as ondas poderás andar. Enquanto tiver o ego pesado ali, ninguém anda sobre as ondas. O ego pesa e a gente afunda. Então, para haver conversão mesmo, primeiro Deus tem que destruir a gente. Destruir os pensamentos, destruir as ideias, destruir o que eu penso de mim mesmo, o quanto eu me acho bom, e fazer com que eu enxergue que eu não sou nada. Aí vem conversão. Porque aí vejo que eu preciso de Deus. Enquanto eu acho que eu sou alguma coisa, eu penso que eu sei lidar com os meus problemas. É a rebeldia dos filhos, né? Eu sei me cuidar. Eu sei me resolver. Eu sou adulto, eu já sou grande. Enquanto eu me achar grande, não pode ter salvação. Mas quando eu me acho pequenininho, aí tem que ter um trabalho de Deus, do Espírito Santo, para me convencer disso, né, que eu não sou nada, aí vem a salvação. Então a mensagem é uma mensagem muito complicada de ser compartilhada, porque ela vai incluir isso aqui, arrancar, destruir, para depois edificar. Não dá para edificar sobre uma base já ruim. Não dá para você construir um prédio sobre um terreno com lodo, lamacento. Primeiro tem que tratar a base, para depois erguer os alicerces. E o tratamento da base é uma destruição na base. É raspar tudo, é arrancar tudo que está lá para começar um edifício novo. Então não dá para plantar sem antes se preparar o terreno. E a mensagem de nós, os profetas, nós, legal? É essa. É uma mensagem que arranca para depois plantar. E agora ninguém gosta de ser arrancado. Ninguém gosta de ser arruinado. Ninguém gosta de ser raspado. Alguém gosta? Não. Ninguém gosta de ter a sua ferida exposta, né? Ninguém gosta. É quando você ralava quando era pequeno e a mãe botava mertiolate, que agora vai voltar a arder, né? Hein? Você já passou por isso? Ralou. Chegou todo ralado em casa. A mãe fazia o quê? Primeira coisa, vem cá, meu filho. Sabão de coco e escova. No ralado. Passou por isso na infância? Passou? Quem é velho aqui? Sabão de coco e escova na ferida. Você queria morrer, mas não queria que ela passasse aquele sabão de coco ali. Aí depois, está limpinho, mertiolate agora. Para terminar de matar. Não é assim? É assim que funcionava. O evangelho é mais ou menos assim. Se não arrancar primeiro, se não tirar a sujeira toda, se ficar alguma coisa ainda de mim, não vai haver uma conversão genuína e verdadeira. E isso é muito complicado. A criança esperneia a beça quando você vai fazer isso nela, né? Ela não fica quietinha, ela vai espernear, ela vai gritar, e assim vai acontecer. Mas tem que mexer, porque se não mexer, fica ali algo ainda podre, e isso certamente não vai fazer aquilo que Deus deseja fazer. E a mensagem que Jesus pregou, eu volto a repetir, era exatamente essa. O confronto de Jesus. Eu já falei para os irmãos aqui como é que foi que eu comecei a me envolver com Deus, foi lendo a Bíblia sozinho, né? Lendo o Novo Testamento. Já contei isso aqui várias vezes. Lia o Evangelho de Mateus, capítulo 5, 6 e 7, Sermão do Monte. E aí era uma lavada, parecia que estava pegando um sabão de coco com a escova e passando a minha ferida aberta. Aí chorava. Se não fosse assim, não haveria conversão. Não é assim, bacana essa filosofia aí de Jesus, eu acho que eu vou adotar isso aí na minha vida. Assim eu posso ser monge, posso ser yoga, posso ser qualquer coisa. A filosofia que eu gostei, agora eu sou assim. Agora eu sou vegano, né?
agora eu sou maconheiro, sei lá, né? Eu posso adotar uma filosofia na vida, né? Não é uma filosofia de vida, irmãos. É um arrancar de tudo. E quando eu li aquelas palavras, eu li a pregação de Jesus. Então a primeira pessoa que pregou para mim foi Jesus. Já foi suficiente. Só não foi suficiente para eu me entregar totalmente, porque Jesus não fez o apelo, né? Eu li a Bíblia, mas ele não fez o apelo, eu ainda ficava resistindo. Aí que veio a minha tia lá de Friburgo, fez o apelo, aí eu me rendi. Mas já estava o terreno preparado, porque já estava lanhado o que tinha que estar lanhado. Já estava sabendo que eu não valia nada. Enquanto alguém não me dissesse que eu não valia nada, eu não acreditava. E se alguém me falasse, eu ficava bravo. Mas como foi Jesus que falou, eu não tinha o que fazer, só podia chorar. Aí alguém me dizer que eu não valia nada naquela época, né? Eu até brigava. Que é isso? Orgulhoso, né? Me achando o cara. Alguém vai dizer que eu não valho nada? Só Jesus mesmo fazer isso. No Evangelho de Mateus 5, 6 e 7, Sermão do Monte. Aí ele começou a dizer lá, né? Ame teu inimigo, ore por quem te persegue. Eu falei, estou lascado. Eu só pensava em vingança, estou lascado. Aí começava aquela ardência toda, né, para acontecer. Essa mensagem é a mensagem que Jesus pregou. E a mensagem que produz a mudança de vida. Muita gente pode se revoltar com isso. Alguém pode ler o mesmo Evangelho de Mateus 5, 6 e 7, não sentir nada disso, ficar com a raiva danada, fechar a Bíblia e nunca mais abrir. Pode ou não pode? Quantas pessoas já leram a Bíblia e não se converteram por causa disso? Mas, coração. E aí aquela semente que Jesus disse que caiu no bom e reto coração. E aí ela frutificou. E aí ela deu fruto. Ela produziu, né? É o solo. A semente é a mesma. Alguns vão receber, vão ouvir, não vão entender, o diabo vai vir, vai tirar. O outro vai ser sufocado pelos espinhos, né? Começa as preocupações da vida, deixa para lá. Mas há aquele que vai ser transformado. Mas a transformação, ela só acontece depois desse arranhar para tirar a casca, tirar tudo aquilo que a gente acha que é. E foi por isso que Jesus pregava assim, foi por isso que ele foi para a cruz. Pensa sobre isso. Por que Jesus foi para a cruz? Ora, teve uma oportunidade, quando chegou diante de Pilatos, Pilatos não viu nenhuma culpa nele e não queria condená-lo à cruz. Aí ele, sendo pressionado, ele falou, tá bom, então eu vou fazer aqui uma votação. Por isso que a gente tem que entender que a voz do povo não é a voz de Deus, tá? Não é a voz de Deus. Nem sempre a maioria escolhe o certo. Então, botou Jesus, mandou chamar Barrabás, um preso lá, né? Botou lá e falou, quem é que vocês escolhem para libertar hoje? Jesus ou Barrabás? O que todo mundo gritou? Barrabás! Uma multidão. Aí você olha o ministério de Jesus e vê quantas pessoas ele pregou, quantas pessoas ouviram o Sermão do Monte? Uma multidão. Quantas pessoas ele alimentou várias vezes com pães e peixes? Uma multidão. 5, 6 mil pessoas. Mulheres, crianças. Não tinha nenhum desses lá naquele dia, só tinha gente da oposição lá naquele dia? Irmão, no dia que Jesus foi lá, colocado lá para a votação, só tinha oposição? Não, tinha gente que ele abençoou, tinha gente com quem ele falou, mas a mensagem não era popular, entende? A mensagem muitas vezes não era entendida, não era compreendida. Que é isso que ele está dizendo? Que negócio é esse? Como é que ele pode falar desse jeito? Isso era um carpinteiro, como é que ele pode falar essas coisas? A mesma coisa acontece hoje. Jesus foi para a cruz por causa disso. Jeremias foi para a cisterna por causa disso. E a gente, se quiser pregar o Evangelho, também vai enfrentar a luta, não é? Eu nunca tive muito a ilusão de que a nossa igreja seria enorme, superlotada. Nunca tive essa ilusão. Porque eu sei que nem todo mundo quer ouvir a mensagem que se prega aqui. Eu não sei porque não me crucificaram ainda, né? Já tiveram muita vontade, né, de fazer isso, mas não conseguiram. Mas é uma realidade. Então a realidade para a gente é a mesma. Eu tenho que estar preparado, você tem que estar preparado, exatamente igual a Jeremias. Porque apesar de tudo que Jeremias sofreu, ele ficou até o fim.
E Deus esteve com ele em todos os momentos. Tudo que o apóstolo Paulo sofreu, Deus esteve com ele em todos os momentos. Tudo que José no Egito sofreu, o Senhor era com José. Está toda hora escrito lá no capítulo 39 de Gênesis. Então Deus nunca abandona aquele que se dispõe a fazer a sua vontade. Se você se dispuser a fazer a vontade de Deus, Ele jamais vai abandonar você. Você pode até sofrer, você pode até passar por momentos amargos, mas a vitória certamente será sua. Você será honrado por Deus. Jeremias passou o pão que o diabo amassou, como se diz aí no popular, mas Deus esteve com ele. Então, se você é um chamado de Deus, se você identifica isso, vá em frente. Não esqueça o teu chamado. Não ignore o teu chamado. Nunca você vai estar sozinho. Enquanto você estiver fazendo a vontade de Deus, guarda isso no coração. Enquanto você estiver fazendo a vontade de Deus, você nunca estará sozinho. Só vai ficar sozinho o dia que você começar a fazer sua própria vontade. Aí você corre um sério risco de ficar sozinho. Não deixe de proclamar essa mensagem e não tenha medo de ameaças. Amém? Palavra de Deus para nós. Vamos ficar de pé, vamos orar, vamos pedir a Deus essa direção, essa força, esse ânimo, essa disposição para enfrentar as nossas barreiras, as nossas dificuldades, crendo que é o Senhor quem capacita cada um de nós, crendo na sua mão sobre nós e na sua presença em todo o tempo. Pai, eu creio na palavra que aqui foi ministrada, Senhor. Eu tenho vivido essa palavra na minha própria vida. Eu tenho visto irmãos aqui vivendo essa palavra. E o Senhor tem honrado essa palavra, Pai. Todo aquele que faz a tua vontade jamais está sozinho, porque nunca o Senhor nos abandona, mesmo que signifique passar lutas e tribulações, porque isso o Senhor nos disse que passaríamos. Nenhum de nós foi enganado. O Senhor disse: no mundo tereis aflições. E ainda estamos nesse mundo, mas aqui estamos para fazer a tua vontade. O Senhor levantou essa igreja há 20 anos atrás para ela fazer a tua vontade, para ela cumprir os teus propósitos, para que o Senhor operasse aqui segundo o teu querer, segundo a vontade de Deus, segundo aquilo que já foi concebido antes mesmo da gente nascer. O Senhor sabe de todas as coisas. Por isso eu te peço, meu Deus, abençoa esta igreja, abençoa os irmãos que fazem parte desta igreja. Nós somos esta igreja. Essa igreja não é prédios, mas são as pessoas que a compõem. Nós somos a tua igreja. E eu peço, abençoa cada um dos teus filhos, fortalece, meu Pai, abençoa, mantém de pé, mesmo nas lutas, que haja resistência, que haja disposição para fazerem a tua vontade e pregarem a tua palavra. É o que eu te peço, meu Pai, a tua bênção sobre cada irmão, cada família, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar a Deus, irmão. Eu não estou só, sinto aqui. A vida é mesmo assim. Tantas aflições eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a me proteger. Te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater, eu me lembro o grande eu sou e enviou. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anunciar. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não há
eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a me proteger. Te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater, eu me lembro grande eu sou que enviou. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anunciar. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Obrigado, Jesus. Há muito pra fazer, não há mais tempo para olhar para trás. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anunciar. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu tenho um chamado. Você tem um chamado, Deus não abre mão de você, amém? Ô meu Senhor, glória a Deus, obrigado Jesus, obrigado por esse chamado, Pai.